Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vocês viram recentemente uma polêmica envolvendo uma personagem que é da área da educação, necessariamente e objetivamente uma professora. Isso trouxe certos receios aí porque a coisa foi muito grave. Eu queria que você acompanhasse o vídeo aí porque vamos falar sobre isso e eu tenho pequenos apelos a fazer para você com relação a esse assunto. Galera, antes, me deixa dar uma contextualizada histórica aqui para você. Se você aí passou pelo 9º ano ou 3º ano médio, né, você deve ter visto aí a Revolução Comunista que ocorreu na China. Especificamente a parte do trajeto histórico em que o Mao Tse-tung ele assume a liderança política. E estamos falando aí de um evento chamado a Revolução Cultural, que fracassou. Que é fruto, né, de um fracasso de uma política também de Mao Tse-tung, o grande salto para frente. O Mao tentou fazer um investimento na indústria pesada e mesclá-la também com a produção agrária, para tentar colocar a China em patamares altos. E assim, a promessa dele era de um crescimento vertiginoso. Isso não foi alcançado, o projeto fracassou e a fome bateu à porta de cada casa da população chinesa. A população então entrou em estado de miséria, as críticas aumentaram, o Mao Tse-tung ele foi retirado do poder político. Entretanto, esse cara tinha uma carta na manga que é um fator político social muito poderoso. Ele já tinha um número de massa de manobra, né? Na verdade um número de estudantes, que era uma massa de manobra, jovens na verdade, doutrinados pelo seu livro, o Livro Vermelho. E essa galera, ele deu todo o apoio no segundo empreendimento de Mao na China, que seria a Revolução Cultural de 1966. Essa revolução, ela culminou por matar muito professor, muito não simpatizantes do processo revolucionário e qualquer tipo de opositor, na verdade. Tivemos jovens, jornalistas, professores, intelectuais, eles foram mortos em massa. Levou milhões à morte o processo da Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Tudo isso por uma perseguição daqueles que discordavam do posicionamento que estava para ser implantado, né, durante esse processo revolucionário na China maoísta a partir de agora. O fato é que o Mao Tse-tung ele conseguiu essa massa de manobra dele aí através da sua doutrinação. No seu livro, o Livro Vermelho, ele dá diretrizes políticas e ele também orienta o que deve ser feito com aqueles que não são, certo, simpatizantes da Revolução. E nesse caso, o processo deveria persegui-los. Isso foi feito, isso foi culminado e essa juventude, né, com um gosto pelo revolucionário em seus ânimos, eles terminaram por fazer ações que levaram milhões a mortes. Isso é uma coisa para se pensar. O grau de revolução que pode ser feito na cabeça de um juvenil, de um adolescente, de um adulto juvenil, por assim dizer, e o camarada não percebe no que ele está entrando e o que ele está fazendo. Tudo isso aí por uma paixão fanática pelo processo revolucionário. Nós tivemos aí praticamente essa semana, né, da semana passada para cá, um exemplo muito vivo sobre isso. E antes de entrar no assunto da dita professora que repercutiu nas mídias, eu queria citar para vocês o seguinte: é muito complicado dizer aquilo que necessariamente é o trabalho do professor diretamente, porque, assim, praticamente a multifuncionalidade de um professor hoje ela é tão abrangente e ela tomou patamares que não são do professor, mas a sociedade parece que ou largou na mão dele ou simplesmente se aculturou a pensar que aquilo ali de fato é profissão, ou melhor, é trabalho de um professor. Bem, eu gosto de pensar, quando me perguntam, né, qual é de fato a função de um professor, eu gosto de resumir ela pelo menos em duas contextualizações, porque conceituar de forma categórica é um pouco mais complicado. Mas eu diria o seguinte para você, que a primeira forma, ou melhor, a primeira função de um professor é fazer parte de um processo que leve o aluno a se aproximar da realidade. E o professor entra aí naquela caixa em que as informações estão contidas. Ele traz as informações e essas são técnicas. Ele traz as informações técnicas para o aluno para tentar ser um dos tijolos da parede de vida do aluno, oferecendo a ele aquilo que vai, através das informações técnicas, lúcidas, científicas, né, vai trazer ele mais próximo da realidade. Isso seria um parecer de uma primeira função do professor. Então, em algum nível, ele vai ensinar, ele vai transmitir para o professor
para o aluno, certo? O discente, informações que vão, de alguma forma, abrir a mente dele para que ele possa entender melhor, certo? A vida, a realidade. Uma segunda função que eu atribuo ao professor, de alguma forma, é fazer com que o aluno seja uma pessoa melhor. Eu sei que isso pode encaminhar por moralismo, seja como for, entretanto, há um ponto comum em que ninguém vai discordar, né? Afinal, veja bem, um professor que ele promove um projeto em que ele visita um asilo de pessoas idosos com os jovens, para que eles façam alguma coisa, em que ele leva eles num canil para cuidar dos animais, que ele ensina que maltratar animais não é interessante, que ele dá algum conceito, né? Isso sempre com informações técnicas, para que a sociedade seja melhor, para que o aluno ele possa ter alguma obra interessante que contribua, que some nesse mundo. Contra isso, eu não vejo do que ter ressalvas, certo? E praticamente nenhum pai nunca chegou para mim reclamando sobre isso e também não vejo ninguém reclamar sobre isso. Então, eu balizaria a função do professor nessas duas vertentes aí. Então, a grande questão é que, mesmo essas vertentes, elas são bem abstratas, elas são de uma conceituação que ela pode ser flexível, ela pode ser esticada e você pode colocar o que quiser aí dentro para dizer que está cumprindo isso aí, não é? Porque afinal, veja bem, o fanático ele pode acreditar que tentando fazer do aluno uma pessoa melhor, ele está cumprindo a função de passar informações técnicas para ele, e essas informações técnicas elas podem ser na verdade bem doutrinais, porque fugindo dessa primeira regra de transmitir informações que aproximem o aluno da realidade, né, e usando a segunda, transformar ele numa pessoa melhor com justificativa, o professor ele pode alienar, ele pode doutrinar, ele pode encaminhar o aluno para um cumprimento de uma agenda que esse professor queira ou esteja compromissado com ela. Ele pode intencionar-se, certo, a fazer o aluno alcançar um objetivo que ele quer que seja alcançado, e necessariamente isso pode não ser a realidade. Por isso seria uma doutrinação, seria uma alienação, colocaria o aluno à margem da realidade. Isso é possível de ser feito? Olha, não podemos ser imbecis, não podemos ser cegos para dizer que não existem profissionais que fazem isso. Para falar a verdade, onde você encontrar o pé humano pisado lá, você vai ter a possibilidade de encontrar pessoas que são sempre fanáticas. Você vai ver isso na política, você vai ver isso na religião, você vai ver isso aí em cursos de humanos, você vai ver isso aí na medicina. Cara, onde tem o dedo humano, vai ter algum nível de fanatismo. Então, eu não sou corporativista o suficiente para dizer o seguinte, que a classe de professores ela é toda isenta, que os professores eles são sempre guerreiros, né, para lutar pelo bem-estar social. Não. Eu não agarro isso aí, não. De fato, eu conheço boa parte dos professores com quem eu trabalho, eles são sim guerreiros. Boa parte dos professores com quem eu trabalho, eles são pessoas honestas que dedicam a vida e que, mesmo tendo uma postura política, ideológica, certo? Uma cosmovisão diferente da minha, eles sim, de alguma forma, eles querem o bem da coisa. Porque não é porque eu tenho colegas que eles são de esquerda que eu acredito que eles não são pessoas boas. Não, eu não posso ser fanático também a tal ponto. Você pode interpretar que uma pessoa de esquerda ou de direita aí, ele está ignorante com relação ao conhecimento que ele tem, ele está alheio à realidade daquela ideologia, seja o que for, mas tem deles que mesmo nesse patamar, eles têm boas intenções. Eles têm um desejo de ver a coisa melhorar. Por mais que as ideias deles não funcionem, mas a intenção deles de fato é aquela ali, você não pode dizer que eles são más pessoas. Por mais que as ideias deles possam trazer más consequências, afinal, ideias têm consequências, né? Possam trazer resultados ruins, mas mesmo que eles tenham uma intenção boa, eles não podem ser tidos como pessoas más. Talvez aí um esclarecimento, talvez um bate-papo, uma conversa, uma hora ou outra aí, vá trazendo alguma luz, certo? Para o cara de direita ou de esquerda, seja como for, uma conversa, se ele for uma pessoa aberta e do bem, ele vai escutar ideias. Ele vai escutar. Se ele não for, se ele é daquele fechado categórico doutrinal, então já fala muito sobre ele, né? Mas eu conheço pessoas que divergem da minha posição conservadora de direita, com quem eu converso, troco uma ideia e, cara, a pessoa é gente boa. A pessoa tem um coração bom. Então, não podemos ser categóricos para dizer o cara que é de esquerda, o cara que é de direita, ele é ruim porque tem aquela ideologia. Não, certo? Entretanto, eu não posso ser cego. Você também não pode ser cego a dizer que todo professor é um tipo de mártir, um santo, certo? Ou um guerreiro, herói da glória e da bondade. Não. São humanos. Né? Tem professores que fazem até atos de pedofilia, até mesmo professores que eles se transformam aí em seres de uma máquina de alienação com relação aos seus alunos, um público cativo para eles, né? E eles fazem isso aí com muita categoria e muita maestria. Agora, para falar diretamente do caso da professora, né, a Mônica Emmer,
essa que aparece aí para vocês, essa professora dosada de um fanatismo gigantesco, e o fanatismo necessariamente ele transforma você em um apaixonado pela ideia, a tal ponto que você nega a realidade, né? Isso é preocupante. A realidade ela passa a ser negada para que uma agenda, para que suas ideias, para que aquilo que você objetiva, aquilo que você quer seja alcançado, ignorando a realidade, né? Se você procurar no YouTube, você vai encontrar áudios, vai encontrar as mensagens, as postagens dela no Facebook. Eu não vou repercutir isso mais aqui não, já está viralizando demais, né? E essa mulher, ela teve praticamente declarações extremamente escrotas, extremamente repugnantes. É uma professora. Na verdade, ela se encontra agora afastada. Na escola onde ela trabalhou, já anunciou que ela foi afastada lá pela justiça. E é muito preocupante saber que existem profissionais desse jeito, que inclusive sabemos também que existem outros profissionais, porque ela mesma declara isso na carta dela. E se você já trabalhou na educação, você percebe que isso é verdade, que isso é palpável, né? Você percebe isso acontecendo, os teus olhos te mostram isso em atuação ao vivo e a cores. Galera, essa professora, os áudios dela aí já praticamente falam por si só. Inclusive, eu acho até muito curioso que alguns tentaram defender e dizer, veja o contexto da coisa. Cara, se botar as mensagens dela no contexto completo, se tirarmos de contexto, talvez melhore para ela. Se a gente criar outro contexto, melhora para ela, mas colocar no contexto exato de como as mensagens elas estão lá, a coisa fica muito grave. Muito grave. Ela é uma professora esquerdista, né, de extrema esquerda, fanática, é uma alucinada, na verdade, e essa mulher ela decreta o desejo dela de fuzilar pessoas que são oponentes, né? Ela diz, já que a gente não pode fuzilar, ela deseja que essas pessoas morram, né, pelo próprio Covid, e é muito curioso. O partido dela perdeu, né, na cidade dela, e ela, indignada, foi na rede social e postou lá um monte de merda, na verdade. E lá ela mostrou daquele que o coração dela está cheio. E eu vi ali muito ódio, muito rancor, e fico muito preocupado de saber que uma pessoa como essa, ela está dentro de uma sala de aula com um público que a escuta, né? E eu sou partidário da liberdade de expressão, sou partidário de que as ideias elas sejam trazidas, né, a debate, que elas venham à baila. Entretanto, que elas venham para o debate. Não que elas venham para ser a única forma de se apresentar uma ideia. Já temos um problema no Brasil porque nós não temos autores conservadores nem liberais sendo apresentados aos nossos alunos. Isso é um fato. Você não vai encontrar no seu currículo, certo, escolar, autores liberais, como por exemplo Adam Smith. Né? Não é ensinado praticamente as ideias dele, ele é citado como um dos fisiocratas no iluminismo e tal, cara, mas as ideias dele não são aprofundadas, como por exemplo Karl Marx. E já não nos basta estar nessa situação, nesse cenário, nós ainda temos aí uma professora que ela faz essas declarações de colocar esse conhecimento doutrinal acima de qualquer realidade que seja plausível. Isso foi indignante. Absurdos que ela diz, como por exemplo, que ela não tem afinidade nenhuma com pessoas mais velhas, pessoas que não podem se atualizar. Vocês podem ler a íntegra do que ela colocou lá, procurem na internet aí que vocês vão ver o que ela escreveu no Facebook, né? Mas ela diz que não tem afinidade nenhuma com pessoas velhas, eles são conservadores, eles são retrógrados, né? Eles praticamente se amontoaram, estão conformados com o continuismo. E a nova juventude que ela está ajudando a fazer, e que ela convoca professores a fazer também, né, eles querem romper com isso. E assim, o rompimento que ela está dizendo não é simplesmente uma mudança cultural que leva tempo, não, que é uma coisa comum de se ver na história do mundo, não é? Não, é algo que vem pela imposição e pela força. Isso é um espírito fascista. Isso, na verdade, isso é um espírito comunista. É um espírito comunista, certo, pessoal? Porque o comunismo, nesses termos, ele foi muito pior do que o fascismo. Infelizmente, a gente só usa a palavra fascista para taxar as pessoas, né? Mas esquece que o comunismo ele teve uma densidade, uma gravidade muito pior em relação a perseguir e a matar. Então, o que ela está colocando, na verdade, ela está expondo, né, o seu espírito comunista e socialista, esse esquerdista ao extremo, porque todos os extremos eles são ruins, certo? A direita e a esquerda, todos eles são ruins. Na verdade, quando se chega aos extremos, são muito parecidos. Mas ao ponto de ela dizer que os velhos tinham que morrer, porque os velhos já não eram do agrado dela, ela não tinha praticamente nada com relação a eles em afinidade, e gente velha tinha que morrer pelo Covid. Ela declara isso, certo? Ela declara, inclusive eu fico pensando, se essa mentalidade dela praticamente se propaga de acordo com cada
cabeça onde essa ideia chega, como seria a velhice dessa pessoa? Né? Como seria ela? Ela reclama daqueles que não conseguem se atualizar. Cara, quando essa pessoa chegar na velhice, como será que ela vai querer ser tratada? Como ela quer que as pessoas olhem? Qual a empatia que ela quer receber dela? Né? Mas acreditar que porque as pessoas não podem mais se atualizar, não tem mais utilidade, que é isso? Isso é ridículo. Isso é ridículo. Eu, praticamente aí na casa dos 30 anos, já percebo alguma dificuldade de estar o tempo inteiro tendo que me atualizar, seja desde noticiários até a própria tecnologia. E eu me vejo como será daqui a 10, 20, 30 anos, né? Ou talvez 150 aí com a nova Previdência. Mas o fato é a atualização que eu vou ter que ficar o tempo inteiro fazendo, ela vai me cansar, não vou conseguir acompanhar isso aí, a juventude da época. E detalhe, essa pessoa atualizada, ela não é, porque as ideias que ela defende são ideias extremamente perigosas, são extremamente repulsivas, são retrógradas, na verdade, ela não tem nada de progressista. Nada, ela é de extrema esquerda, de um retrógrado, de uma ideia retrógrada sem precedentes. Se ela fosse tão atualizada assim, ela deveria saber que as ideias dela tiveram certos efeitos e consequências ridículas, mas eu suspeito que tal como sempre que eu converso com algum fanático, como ele não vê a realidade, o problema é esse, que o fanático ele acha que ele está certo, né? E o pior, ele está errado e ele é muito motivado, né, a permanecer nesse erro e fazer ele ir até as últimas consequências. Então, assim, via de regra, galera, conversar com um fanático é quase sempre uma perca de tempo. Certo? É quase sempre uma perda de tempo, porque pouco fruto você vai conseguir tirar daí. Se sequelas da vida não cicatrizarem, né, certas experiências nele, suas ideias pouco fruto vão ter, viu? Seu diálogo, sua conversa, pouco fruto vai ter mesmo. Então, uma pessoa nesse estado não se convence com um jogo de argumentação, lógica, retórica, isso não funciona para ela não, certo? Afinal, uma pessoa que diz que ela, se pudesse, fuzilaria as pessoas, que ela cria seus filhos abaixo de quadros, né, de uma bandeira socialista, abaixo de quadros de Lenin, Stalin, Che Guevara, e eu fico pensando que atualização essa mulher teve, né? Que inteligência é essa? Que nível de ignorância? Que progressismo é esse? Essas pessoas, Stalin, Lenin, Che Guevara, foram assassinos. Eles mataram aos milhões, né? O Che Guevara foge essa regra dos milhões, entretanto, né, o Stalin e o Lenin, eles mataram aos milhões, tudo pelo processo revolucionário. E como é que essa mulher ela se justifica, né, defendendo uma patologia ideológica como essa? Como é que, na verdade, eu sempre me pergunto como é que ainda hoje, no século XXI, existem nazistas, fascistas e ainda existem comunistas, né? A verdade é que tem fanatismo para tudo. Aí chega um ponto que me preocupa muito, porque ela diz que vê seus colegas fazendo isso, potencializando isso, ela convoca os professores a fazer isso, ela diz que vê nos alunos dela esse tipo de coisa. Eu imagino, né, a doutrinação que esses alunos tiveram dentro de sala de aula. Ela luta, ela diz que ela dedica a profissão dela a isso, né, a acabar com esse continuismo, a que no futuro, as gerações olhem para a geração nossa de agora, as gerações futuras, elas olhem para agora e se indignem, né? Porque nós não saqueamos, não incendiamos, né? Não fizemos barricadas, que é isso? Veja bem, olha até onde está chegando a mentalidade de uma professora que vai para dentro de uma sala de aula, tem um público aí de 30, 40, 50 alunos, e ela motivar os alunos a fazerem incêndios, a fazerem saques, a fazerem barricadas. Entende? Se levantar contra uma sociedade que está estável. Você pode ter todas as críticas, mas o mundo já foi muito pior. Já tivemos sociedades muito piores. Hoje temos liberdade de expressão, hoje nós temos um livre mercado que permite você enriquecer, trabalhar. O emprego está muito melhor do que há 50 anos atrás. Nós temos tecnologia, nós temos saúde, a educação ela está bem mais ampla para todo mundo. As informações estão chegando. E qual é a comparação, qual é a referência que ela usa para, ou melhor, que essas pessoas dessa classe, dessa categoria, devem usar para dizer que a coisa está muito pior? Se baseiam em quê? Né? Qual é a utopia que ela quer chegar? É uma sociedade comunista, porque todas as experiências históricas que se tentou fazer com relação a isso aí, você pega o Vietnã, você pega as Coreias, você pega as duas Alemanhas e, né, cara, a gente viu o que foi que gerou de um lado e de outro. Pelo amor de Deus.
Uma pergunta também que surge é como é que essa mulher ganhou tanto espaço assim? Isso se responde. Eu me preocupo também em saber o seguinte, quando eu dei uma olhada no Facebook, né, isso aqui eu não comprovei, né, mas as pessoas lá, pelo que parece alguns pais diziam que até a diretora curtia as postagens dela, a coordenadora, tal, não tem como comprovar isso aí não, mas eram comentários que tinham lá. Se você for na página da escola, certo, você vai ver os pais lá fazendo esse tipo de comentário. Cara, como é que uma direção de escola não percebe isso? Não percebe que uma professora está fazendo esse tipo de doutrinação, de alienação. Isso é o quê? Uma compactuação? Né? Ela foi afastada por força da justiça, não pela boa vontade da direção. Certo? A justiça obrigou ela a ser afastada, mas a escola não percebeu isso. Isso é muito preocupante. Os pais, será que eles estavam sabendo o que é que seus filhos estavam recebendo como conhecimento dentro da sala de aula? Isso é muito grave, cara. É muito grave. Um filho meu recebendo um nível de doutrinação dessa, eu vou pegar briga na escola. Entende? Mas praticamente ninguém estava vendo nada. E alguns pais lá comentavam que eles sabiam disso, mas a escola não tomava providência, nada. Até onde está chegando a nossa escola? Né? Até onde está chegando o nosso nível de educação? A gente está praticamente nos níveis educacionais pelo mundo lá nos últimos. Lá nos últimos. E investimos como se fôssemos os primeiros. Né? Estamos praticamente nos últimos lugares. E o aluno brasileiro chega na faculdade sem saber fazer conta de matemática, sem saber gramática básica, né? Sem saber o mínimo que ele deve saber. E é quando a gente olha aí o resultado. Ativismo dentro de sala de aula. Ensinamos nossos alunos a serem ativistas, mas eles não sabem matemática e português. Eles não arrumam o seu quarto, né? Mas eles querem mudar o mundo. Não ajudam a mãe a lavar uma louça, né, o pai a consertar alguma coisa em casa, mas eles querem consertar o mundo, lavar a corrupção do planeta. Que é isso? Que geração Nutella, boba, né, infantilóide é essa? E os professores dentro daquela escola, como é que eles deveriam ser? Possivelmente alguns deveriam concordar com ela, né? Sempre vai encontrar uma galera da esquerda com esse fanatismo aí, e outros possivelmente deveriam ficar intimidados a fazer alguma coisa, porque esse tipo de profissional, eles intimidam e eles perseguem. É o tipo de profissional que dentro de uma escola, quando você se mostra que é contra aquelas ideias, eles mexem com os alunos, fazem os alunos ficarem contra você, e cara, profissionalmente isso é horrível, isso acontece. Isso acontece. É uma professora que, pelo nível de fanatismo dela, nível de afinidade, né, com a juventude, quer defender liberalidade sexual, quer defender drogas, aquilo que agrada a juventude mais, como é que eu vou dizer, vazia de informações que possam fundamentar eles nesses assuntos. Então essa mulher, ela traz essa galera para ser o tipo de curral, né, onde ela doutrina eles, e esses alunos eles começam a se colocar contra o professor, atrapalha o serviço dele, atrapalha uma aula, não colabora com o trabalho do professor, e assim, eles percebem que se eles forem jogar na regra honesta, ela tem a vantagem porque ela aproveita-se da honestidade e ela ainda persegue com a desonestidade dela. Coloca os alunos, coloca a escola, faz briga, faz barraco, né? Tudo isso aí intimida as pessoas a quererem levantar a voz e reclamar. É preciso ter um pouco mais de peito para peitar, né, essas pessoas e enfrentá-los cara a cara. Só para lembrar, o Edmund Burke, né, ele disse que para que os maus tenham sucesso, basta que os bons se silenciem. Isso é uma verdade prática, cara. Eu ainda fiquei muito indignado, cara, com a carta que o Partido dos Trabalhadores, o PT, na Cidadela, o partido deu como tipo de resposta à situação em que nem sequer ele condenava as ações, certo, da professora, mas ele dizia que estavam tirando de contexto, né, que era hipocrisia social. Basta você ler a carta lá, você não vai encontrar uma condenação. O que eu acho muito perigoso, porque se não condenar aquilo ali, em algum nível você pode estar compactuando com aquele, né? Apesar de que o PT já é um partido, guardar comentários, né? Mas o erro é óbvio, o partido também não toma uma posição óbvia para condenar aquilo ali, então eu fico aqui com um apelo para você que é estudante. Se você percebe fanatismo demais nos seus professores, eu não estou dizendo que seus professores são seus inimigos não, mas você não merece e não deve ser doutrinado. Se você desconfia demais, você deve procurar ajuda, deve procurar alguma informação para saber se o seu professor não está querendo fazer de você um pequeno minion, seja bolsominion, PTminion, lulominion, certo? Seja o que for lá. Você dentro de sala de aula não é para ser doutrinado. Dentro de sala de aula não é para seu professor oferecer somente um caminho para você. Certo? Não é. Ele tem que ser uma pessoa honesta, tem que ser uma pessoa fundamentada na ética, ele tem que respeitar as suas visões, te dar orientações que façam você entender a realidade e em algum momento você pode discordar, você pode integrar a informação dele à sua, certo? Pode somar, pode aprender, pode mudar de opinião, seja o que for. Entretanto, seu professor ele não é nenhum tipo de guru,
certo? Ou um tipo de divindade, para que ele possa fazer esse tipo de processo doutrinal com você. Para as escolas, vejam bem, acompanhe seus profissionais, para que uma merda dessa não aconteça também dentro da sua escola. Fique ciente, né? Porque afinal eu acredito aí que de alguma forma essa direção da escola ela tem que ser questionada sobre alguma coisa. E para que a sua escola não seja também questionada com um evento como esse, não venha à baila uma situação como essa também e seu nome seja trazido para as manchetes, né? Você que é diretor ou diretora, veja bem os seus profissionais, né? Dê um acompanhamento sobre eles aí para você estar ciente do que acontece dentro das paredes da escola que você dirige. E para os pais, acompanhe seus filhos, pelo amor de Deus. De repente você está em casa e seu filho chega defendendo o uso de drogas, defendendo qualquer tipo de ação revolucionária contra a família, ele é contra seus ensinos, ele é contra aquele que você defende, ele é o que não está em si errado, né? Mas ele traz um grau revolucionário com relação a isso, de desrespeito, que não é saudável. Olha bem se ele não está aprendendo justamente a sair com alguns fanáticos como esse, né? Galera, isso aqui é a minha contribuição para vocês. Fica um abraço aí, curte, compartilha o vídeo aí, tá bom? Até o próximo.